Olá, bom dia, graça e paz. Como que você está? Como está sendo essa jornada de 40 dias em busca do propósito que Deus tem para a sua vida, meu amado e minha amada? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo número 39, versículo 4, que fala assim: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a qual soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Hoje, o tema do nosso devocional é a vida como uma atribuição temporária. Você já ouviu falar a seguinte frase? Nossa, esse dia ou esses anos passaram como um piscar de olhos. Ou a vida é como uma brisa ou como uma fumaça que rapidinho aparece e como rapidinho some. Essa ideia da vida como algo curto e rápido, sabe por que acontece? Porque Deus, quando formou o ser humano e nos deu o seu sopro, o seu espírito, Ele nos criou para sermos eternos. Lembra? Você não é um ser que vai se acabar, você é um ser eterno. Nós fomos criados para ser eterno. Então a vida é como se fosse um pontapé inicial de algo muito maior que está por vir. A vida aqui na Terra, ela é rápida comparada à eternidade. O que é um carro comparado ao universo? Não é nada. O carro é muito, mas muito menor em relação ao universo. Então, a vida na Terra, quando comparada à eternidade, ela é muito pequena. Mas, para nós conseguirmos viver a vida aqui na Terra de forma plena, nós temos que ter consciência de duas coisas. Primeiro, a vida em relação à eternidade é muito pequena. E segundo, a Terra é a nossa residência temporária, não é o nosso lar definitivo. Pensa a vida como se fosse aquela viagem que você fez para um lugar que você gostou bastante. E aquele momento que você está na viagem, você diz, nossa, eu não quero ir embora, aqui está tão bom. A vida, em determinados momentos, é dessa mesma forma. Mas você tem consciência que você tem uma casa, que você tem um lar, que você tem responsabilidades, que você deve assumi-las quando você voltar. A vida é da mesma forma. Porém, o que estamos falando é que aqui na Terra, a nossa vida é como se fosse quase essa viagem. Ela tem um prazo determinado para acabar. Ela tem um prazo determinado para... Não, eu tenho que voltar para casa. E o nosso voltar para casa é voltar para Deus, é ir para a eternidade. Mas pastor, por que você está falando tanto? Por que esse livro fala tanto sobre eternidade? Meu amado e minha amada, é porque nós, cristãos, temos que viver de forma diferente que as pessoas do mundo vivem, que as pessoas não cristãs vivem. Por quê? Porque o não cristão, ele pensa que a vida aqui na Terra é o fim. Então ela curte, ela quer viver de uma forma desenfreada, de uma forma onde que não haverá consequências para aquilo que ela está fazendo. Então ela toma qualquer decisão, ela age de qualquer forma. Ela não pensa na eternidade. Mas o cristão, que tem na sua cabeça que ele é apenas um forasteiro aqui na terra, como o apóstolo Paulo diz, ele começa a imaginar como que é o reino. Como que é voltar para casa. E o nosso anseio de voltar para casa é quando sabemos que em casa tem alguém nos esperando. Mas Deus também é tão maravilhoso que nessa viagem Ele está junto conosco, nos falando como será o nosso retorno para casa. Quando o salmista fala assim, Senhor, me deixe conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, o salmista fala assim, olha, eu sei que isso aqui é passageiro. E por que eu irei me dedicar somente a essas coisas terrenas? Quanto que eu tenho que imaginar são as coisas eternas. O devocional de hoje nos convida a ver os nossos valores. Será que os meus valores são valores terrenos, que só vê a vida como aqui ou agora? Ou será que meus valores são valores eternos? Valores que me aproximam do reino? Valores que me façam sentir saudade de casa. Aí dá até pensar naquela frase do Neymar, né? Saudade daquilo que ainda eu não conheci. Ou daquilo que não vivemos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus
nos faz ter saudades da eternidade. Saudades de estar com Deus, por mais que nós ainda não tenhamos vivido essa eternidade. Mas porque em nós já tem algo instalado, em nós já vem algo desde a criação, o anseio de ser eterno. Querido, querida, o devocional de hoje também nos ensina que nós nunca seremos 100% satisfeitos aqui na Terra. Não tem como, porque a nossa satisfação plena está em Deus. Então, lembre-se que a nossa vida é uma atribuição temporária e que os nossos valores devem ser os valores da eternidade, não valores terrenos. Como que você vai buscar esses valores? Em oração. Por isso nós estamos em 40 dias de oração e de jejum, para que o Senhor revele o teu propósito para a nossa vida. E um dos propósitos do Senhor principal é que nós seremos eternos e eternos no céu junto com Ele. Reflita sobre a frase depois do vídeo e que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado.